Fragata e Marighella, que possivelmente alguém deles ali vai ser almirante. Então tem um exercício anualmente, dividido em 3 dias, entre palestras e práticas individuais e uma coletiva, né? Divididos em 2 grupos, né? Um dia... Um exercício de quê, no caso? Um media trainer do CCSM que faz... Explica o pessoal que não sabe o que é tipo um media trainer. É um treinamento com a mídia, de como você lidar com a imprensa, com o repórter, o que você deve responder, o que você não deve responder, qual é a forma de você agir. É a maneira de deixar os comandantes assim um pouco mais ciente o que eles vão enfrentar como comandantes. Como saber lidar, né? Com essa pressão de perguntas. Quando você vai à corveta, de corveta ou fragata, você vai assumir alguma organização militar, né? Então, você vai ter muito contato com a imprensa, a maioria das vezes. Então, não tem uma pessoa de comunicação em todo o território nacional. E para você ter uma ideia de como lidar com a imprensa, porque é algo muito sensível, né? Você não tem como controlar a comunicação. O que o jornalista vai dizer de você, né? Você tem como controlar o que você vai dizer e o que pode sair. Sim. Então, como é que você lida com isso? Às vezes, pequenos toques fazem uma grande diferença na hora de você falar com o jornalista. Às vezes as pessoas têm tanto medo de ver o jornalista como um rival dele, né? Meu inimigo ferrenho ali, né? E não é bem assim. Você está numa conversa. Cabe você transformar aquilo ali numa briga ou numa conversa, num diálogo. Então, como você lida com isso? E como muitos dos comandantes ficam presos ali no colégio naval, na escola naval ou dentro de um próprio navio, não tem um contato direto com os jornalistas. Então, realiza-se já no curso, né, uma coisa que é nova, há poucos anos que o Centro de Comunicação Social tem empregado isso, tem facilitado muito aos comandantes, que eles passaram a ter uma ideia de como é que funcionam os meios de comunicação, porque hoje em dia a gente tem a internet, que a informação ela vai muito viralização é um negócio assim surreal, né? Então depende do nível de crise que você acaba pegando. Como a gente já pegou ano passado uma crise envolvendo rede social, então foi pior do que a tradicional, entendeu? Sim. Então você começa a levar isso para os comandantes durante as palestras, como é que eles devem agir, como funciona. Porque não é igual você falar para o militar, olha, militar não é para fazer isso. A imprensa não dá para tu fazer isso. Vai ser o que ele quer e pronto. Ele vai dizer o que ele quer. Então, como é que você vai trabalhar com isso? Como é que você vai melhorar o seu desempenho diante das câmeras? A imprensa também quer um furo de reportagem ali, né? Hoje em dia, a imprensa... Hoje em dia não, sempre foi assim. Mas justamente viralizar, na verdade. Exatamente. Todo mundo quer o exclusivo. Todo mundo quer ser o primeiro. Então, até a apuração dos meus colegas de jornalismo não tem sido possível apurar a fundo a informação. Porque quando você é jornalista, trabalhar numa redação qualquer, né? Você não tem como você ser especialista de tudo, exceto a galera do esporte. Né? Quem é do esporte trabalha só com esporte. Quem é de informações gerais é tudo superficial ali, ó. Até porque é geral, né? Exatamente. E as redações é tudo muito corrido. Então, do outro lado, o militar, que não tem esse contato com a imprensa, ele não sabe como é que é o trabalho na redação. Então, obviamente que o jornalista vai causar uma irritabilidade para o comandante. Esse comandante ele não pode mostrar que está irritado com as perguntas, porque o jornalista ele sempre está na defensiva. Ele sempre quer tirar um furo de reportagem, um escândalo. Porque você vai falando na hora do treinamento lá, é sempre dito que o corpo da gente fala. Quando você tá feliz, tu tá... Quando o cara fala uma pergunta indesejada, o cara já muda a semblante e tal. O corpo fala. Você querendo ou não, o corpo sempre fala. Então você fica muito... Quando o jornalista, que é muito... Como eu posso falar? Observador, eu gosto muito de observar. Eu faço as perguntas já olhando para a pessoa. A pessoa já dá a resposta já corporal, literalmente. Então, já sei quando ela está satisfeita ou insatisfeita com a minha pergunta. É aí que eu vou alfinetar mais. Eu já sei, ali é o ponto sensível dele. Então, eu vou voltar lá de novo. De uma outra forma, mas eu vou. E você atinge isso. Então, nesses treinamentos realizados pelo Centro de Comunicação, tem facilitado e tem ajudado muitos comandantes para poder eles verem como é que funciona. Imagina,
Eu participei ano passado e esse ano. Eu fiz as perguntas em inglês. Então, tu vê na cara do comandante quando não sabe a língua inglesa. Você fala assim, um olha pra cara do outro. O ano passado foi assim, um olha pra cara do outro e tipo... E aí? O primeiro responde pela manhã, né? Porque foi dividido individualmente, né? Cada comandante. Aí, no final dessas entrevistas individuais, tivemos uma coletiva. Foi dividido assim, pela manhã e pela tarde. O da manhã, tinha um comandante que sabia falar. Um pegou o microfone e jogou assim pro lado, assim, tipo, você que sabe. Aí ele respondeu em inglês. Ficou só numa única pergunta. À tarde, também teve o mesmo esquema, né? Mas só que eles ficaram mais nervosos. Porque eu fiz uma pergunta e ele não entendeu o que eu perguntei. Aí eu perguntei novamente. E o que a gente ensina? Que pro mediador dizer quantas perguntas cada jornalista deve fazer. Pode fazer. Uhum. Mas nenhum jornalista faz uma única pergunta. O jornalista, enquanto ele está com o microfone, fazendo a pergunta, ele vai fazendo. Então, a gente faz isso para provocar a pessoa. Então, eu fiz 2 perguntas. Que já que ele não me respondeu a minha primeira. Aí já causou um estrago, um transtorno. Aí eles já ficaram nervosos, né? Esse ano, a mesma coisa. Quando você faz um questionamento, uma pergunta, na turma tinha 2 americanos. Aí pegaram uma americana, uma das turmas, né? Pegou um americano da coletiva da tarde para ser a tradutora. Aí ela traduziu. De manhã... Mas peraí, 2 americanos de onde? Não entendi. Porque tem um intercâmbio, né? Nesse curso. Entre marinhas amigas. Entre marinhas amigas. Vem pessoas de vários países. Legal. Né? E esse ano tinha... Sempre tem, todo ano tem. Tinham 2 americanos. Aí pegaram uma americana para fazer... Pensando assim, ó, se tiver alguém fazer alguma pergunta em inglês, ela responde temos aqui. uma tradutora, exatamente. E colocaram ela lá para fazer a tradução, porque os 3 que estavam na bancada não entendiam, exatamente. Porque você pode... Às vezes a gente pensa na seguinte questão. Vou aprender o idioma por quê? O cara tá o tempo todo no navio ali, mano, o tempo das vezes. Mas sendo que o operador radar tem um exercício em inglês, mas é um inglês técnico. Com as outras forças. Não é inglês do dia a dia. É importante, porque os nossos navios viajam para fora. Se tiver que dar uma entrevista, acontecer alguma coisa. Também com outras marinhas, né? Uhum. Então, para você ver o quão é importante você aprender um outro idioma. Não é só simplesmente você falar por falar. Né? Ou, não preciso de idioma, só português está suficiente. Não. Vamos lá, dá uma aprendida. Só inglês técnico é o suficiente? Não, inglês técnico não é o suficiente. Então, você precisa aprender pelo menos o inglês se você deseja ser comandante de um navio. Porque você pode ter algum problema e chegar num porto... Tem que se comunicar. Tem que se comunicar.